Durante 3 décadas ininterruptas, Johnny Carson convidou a América a se sentir em casa. Ele era o mestre de cerimônias de todos, afável, inabalável, um metrônomo da precisão que transformava uma pausa numa tirada. Mas, por trás da cadência aveludada e do seu charme sem esforço, Carson carregava o silêncio de 1000 sussurros. Ele sabia quais romances de publicidade eram fabricados, quais casamentos sorridentes eram apólices de seguro e quais convidados subiam ao palco com uma verdade diferente dobrada em seus bolsos do peito. Johnny sabia, diziam os que trabalhavam com luzes e cartões. Ele conhecia a coreografia do engano que estúdios ensaiavam para o público, as mãos dadas fotografadas fora de restaurantes, os noivados convenientemente cronometrados, os perfis de revista cuidadosamente redigidos que convertiam o boato em narrativa. E se uma história encapsulasse aquele delicado, angustiante ato de equilíbrio, era o caso do galã mais sofisticado da época, um homem cujos romances na tela agitavam as bilheterias e as cartas de fãs, mesmo enquanto sua vida real era guardada com a vigilância de um segredo de Estado. Número 1. Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Hollywood ainda conta o romance de Hepburn e Tracy como uma canção de ninar. 26 anos de devoção, sussurrados em camarins e iluminados por lâmpadas de hospital perto do fim. É uma história linda, duradoura, nobre e complicada. E, no entanto, Carson sabia que o público consumia como um épico de amor também poderia ser entendido como um arranjo brilhante que acalmou uma era de julgamento e deu a 2 talentos imponentes espaço para respirar. Tracy, devoto e atormentado, precisava de uma explicação respeitosa que o mundo aceitasse. Hepburn, independente, inflexível e desinteressada na pompa exigida do romance público, precisava de uma fachada para viver nos seus próprios termos, sem amarras. Carson admirava Hepburn, em particular, as calças, o intelecto sem desculpas, a autoconfiança que reorganizava a gravidade de qualquer sala. Ele percebia como ela havia construído uma vida que contrabandeava algo honesto para dentro de um sistema desonesto. A lenda do romance deles, polida e suavizada pelo tempo e pelas recontagens, fez o que as lendas sempre fazem. Protegia, distraía e conferia dignidade, mas também obscurecia complexidades, relacionamentos e afinidades que não se encaixavam no modelo estreito de uma nação para o amor aceitável. O resultado? Uma história tão satisfatória que poucos pensaram em questionar o que ela omitia, mesmo enquanto concedia a ambas as estrelas a privacidade que exigiam e mereciam. Número 2. Marlene Dietrich. Dietrich subia aos palcos com uma aura que tornava as categorias algo antiquado. Os fatos, a voz grave, aquele glamour imperioso. A sua imagem pública não desafiava o gênero, mas sim o dissolvia em puro estilo. Carson admirava a forma como ela convertia o que seria um escândalo para uma estrela americana em um atrativo para uma europeia. O casamento que funcionava, os segredos abertos mantidos fora de alcance, o apetite sem remorsos pela vida. Ela refinou a ambiguidade em moeda. Em conversa, ela se mostrava tão composta quanto uma lâmina recém-polida, brilhante, afiada, e era fascinante de observar enquanto captava a luz. Carson reconheceu prontamente a elegância intrínseca de sua solução. Em vez de simplesmente negar, ela preferiu estilizar. Em vez de confessar, ela sutilmente sugeriu. Ela transformou a própria coisa que poderia tê-la destruído no motor do seu apelo. Foi uma espécie de honestidade por via indireta, um sinal para quem podia ver, uma ficção sofisticada para quem não podia. Número 3. Charles Lawton e Elsa Lanchester. Alguns casamentos na era dos estúdios eram comunicados de imprensa. Outros eram tratados intrincados, elaborados para resolver múltiplos problemas com elegância. A união de Lawton e Lanchester pertencia a esta última categoria, uma parceria que durou décadas, sobreviveu a todas as intempéries e produziu uma história superficial que o público achou plenamente plausível. Carson aproximou-se de Lanchester com afeição quando ela apareceu após Lawton. Ela era espirituosa, reservada e uma mestra da dissimulação. Ele sentia as linhas que ela não cruzaria, as memórias que permaneceriam alegóricas em vez de explícitas. O que o impressionava não era o engano, mas sim a mutualidade. 2 artistas brilhantes, ambos com suas próprias orientações e necessidades, criaram uma estrutura que lhes permitiu trabalhar, prosperar e proteger-se mutuamente. Numa cidade que era viciada em melodrama, eles cultivaram algo muito mais sólido do que o romance, a solidariedade. Carson compreendeu perfeitamente essa distinção, e isso de fato redefiniu completamente a perspectiva moral. O que à primeira vista parece ser apenas artifício por fora, pode na verdade funcionar como um verdadeiro cuidado por dentro. Número 4. Marlon Brando. Se algum ator simbolizava autenticidade, era Brando. Uma tempestade sob a pele, uma nova gramática para a performance americana. Ele chegou com uma energia que intimidava.
O estilo das atuações do velho Hollywood. Carson respeitava sua arte e, como muitos, sentia a instabilidade que a envolvia. O paradoxo o fascinava. Como o avatar da verdade cinematográfica podia também expor sua vida pessoal para consumo público, mostrando apenas as partes que todos esperavam ver, enquanto mantinha o resto sob 7 chaves. As entrevistas com Brando eram imprevisíveis, divertidas, espinhosas, evasivas, desarmadoras. Carson percebeu a latitude que Brando havia minuciosamente criado para si, a máscara de uma retidão duvidosa que o permitia agir em paz enquanto empurrava os limites culturais pouco a pouco. Num ambiente restrito como o de Hollywood em meados do século, mesmo meias gestos em direção à honestidade eram radicais. A desconexão entre o que Brando revelava no cinema e o que ele ocultava de um público que se sentia no direito a tudo não era hipocrisia. Era a geometria da sobrevivência numa era que patrulhava o desejo com uma régua de ferro. Número 5. James Dean. Dean nunca se sentou diante de Carson. O destino interveio muito antes, mas as histórias o seguiam como rastros de fumaça. Para Carson, a mitologia de Dean era um prisma que mostrava como Hollywood metaboliza o escândalo quando o sujeito não pode responder. Os sussurros sobre mentorias e transações, sobre a dura economia de poder e acesso, não eram novidade na cidade. O que impressionou Carson foi como a morte congelou Dean no auge da sua desafiadora fotogenia e transformou tudo o que estava por resolver em romance. O público podia sustentar narrativas contraditórias sem precisar reconciliá-las, pois a estrela já havia se tornado um mural. A verdadeira tragédia na lenda de Dean, para além dos anos perdidos, era a facilidade com que um ser humano se transforma num símbolo que outros moldam. Carson enxergava a história de advertência com clareza. Em vida, os mesmos rumores poderiam ter estrangulado uma carreira. Na morte, eles se tornaram parte da mística. Hollywood, ele concluiu, tem um jeito de transformar a dor em verniz quando há dinheiro a ser feito e uma história a proteger. Número 6. Rock Hudson. Rock Hudson encarnava o que os departamentos de publicidade dos estúdios acreditavam que o desejo americano parecia. Ele era altura e estrutura óssea, leveza e sorriso, uma presença cavalheiresca que fazia a tela cheirar levemente a loção pós-barba e linho fresco. No sofá de Carson, Hudson irradiava o mesmo humor gentil que o tornava um sucesso, mas por trás das câmeras, cada frase era uma corda bamba. Carson entendia o perigo silencioso. Para um ator como Hudson, cuja carreira dependia de mulheres acreditarem na fantasia, uma pergunta errada poderia ser um fósforo num armazém de palha seca. A máquina de Hollywood havia arquitetado uma biografia que pudesse resistir à inspeção de salas de estar suburbanas, namoradas aprovadas pelo estúdio, um casamento que silenciou as colunas de fofoca mais agressivas e uma persona pública calibrada com precisão. Carson, sempre o anfitrião consumado, deixava a ficção respirar. Ele guiava a conversa para portos seguros enquanto catalogava mentalmente todos os recifes logo abaixo da superfície. Recifes que poderiam acabar com carreiras e que ambos os homens, à sua maneira, tinham aprendido a contornar. As entrevistas tornavam-se uma coreografia de cuidado, um sorriso aqui, uma mudança de assunto ali, uma risada no momento certo para desviar do perigo. O preço daquela coreografia em Hudson e sobre aqueles que tinham a responsabilidade de manter a ilusão revelou-se incalculável. O arco terminou em tragédia e choque cultural, e Carson sentiu os reflexos profundos em seus próprios ossos. Um sistema havia forçado um homem a viver uma vida dividida em duas, e o anfitrião também desempenhou um papel crucial em manter as metades separadas, impedindo-as de se tocarem. Número 7. Cary Grant. Cary Grant não era simplesmente uma estrela. Ele era a própria definição. Ternos sob medida, postura impecável, aquele sotaque como vidro sobre a água. O público adorava a perfeição cultivada. Em particular, Carson maravilhou-se com a distância entre Grant, o mito, e o homem que lidava com a companhia nos seus próprios termos. Bachelor Hall, aquela casa de praia partilhada com Randolph Scott, não era um boato para quem circulava nos bastidores do estúdio. Era uma realidade que o sistema, de forma educada, tentava justificar. Fotos de divulgação de 2 atores bonitos virando ovos em roupões idênticos. Ora, era apenas uma questão de economia. 2 amigos dividindo um lugar perto do oceano. Carson conversava com Grant sobre este papel ou aquele diretor, sobre casamentos que vinham e iam, e sentia o atrito estranho de entrevistar um ícone cujo maior trabalho talvez tenha sido o personagem que ele interpretava fora das câmeras, o próprio Cary Grant. Não era uma farsa. Era sobrevivência. Numa época em que a autenticidade poderia acabar com uma carreira lucrativa, a persona funcionava como uma armadura. A linha entre o papel e a realidade se confundia não por desonestidade, mas por necessidade.
Carson sentiu empatia pelo custo psíquico, pela vigilância, das histórias, a postura necessária para carregar uma única identidade cuidadosamente construída ao longo de décadas e não a deixar estilhaçar sob a pressão. Número 8. Raymond Burr. Os personagens de Raymond Burr lutavam pela verdade. Perry Mason era uma homilia semanal sobre razão e justiça, um ritual que tranquilizava milhões de que os fatos, devidamente reunidos, prevaleceriam. O homem que personificava aquele ritual vivia guardando um segredo tão delicado e tão ameaçado que ele construiu uma biografia paralela inteira para protegê-lo. Casamentos que não puderam ser confirmados, feitos militares que não deixaram registros, uma tragédia envolvendo uma criança que, após exame, dissolveu-se como açúcar em água quente. Não era uma partida ao público, era uma barricada contra o escrutínio. Carson viu a dor naquela barricada. Ele não estava a entrevistar uma pessoa tanto quanto um dossiê cuidadosamente elaborado. O esforço envolvido, a memória exigida para sustentar uma narrativa com múltiplas partes em movimento, deve ter sido exaustivo. E, no entanto, Burr também conseguiu construir uma vida privada rica em parcerias, trabalho e alegrias tranquilas que não dependiam de permissão do estúdio. Essa cisão, essa total visibilidade pública e total ocultação da vida privada, era a lógica da época cristalizada numa única história humana. Carson só conseguia imaginar o alívio imenso que deve ter se seguido quando, após o falecimento de Burr, os registros finalmente começaram a refletir a verdadeira história da vida que ele de fato viveu. Número 9. Tyrone Power. O rosto de Tyrone Power fez muito mais do que apenas vender ingressos. Ele forneceu um modelo para a fantasia. Ele navegava por filmes de aventura e dramas, tal como um coro se entrelaça na harmonia, com total facilidade e de forma inevitável. Para homens como Power, o sistema de estúdios oferecia um caminho dourado e milhares de olhos atentos, posicionados ao longo dele. A beleza era o passaporte que abria todas as portas e a prisão que proibia desvios. Carson, ao ouvir as histórias internas, compreendeu a compartimentalização ritualizada, as aparições públicas que sustentavam a ilusão e as horas privadas guardadas com disciplina militar. O paradoxo estava claramente à sua frente. Quanto mais uma indústria monetizava a desejabilidade de um homem, menos liberdade ele possuía para defini-la nos seus próprios termos. As apostas pareciam um fio esticado tão tenso quanto uma corda de violino, uma nota falsa, uma fotografia mal enquadrada e o som poderia quebrar. A morte precoce de Power aprisionou sua imagem num quarto atemporal, poupando-o das guerras culturais que viriam, mas também negando-lhe as flexibilizações que a história traria mais tarde. Carson não era um confessor e o The Tonight Show não era uma igreja. Ele era, por formação e temperamento, o guardião de uma história nacional para dormir. Ainda assim, à medida que os anos se desenrolavam, ele calculava os custos. O que significa dedicar uma carreira convivendo com pessoas de quem você gosta, pessoas que você admira, fingindo não ouvir as fragilidades de suas vidas, batendo como canos atrás da parede. Nos anos 50 e 60, e até mesmo nos 70 e 80, essas tubulações não eram apenas um mero inconveniente. Eram perigosas. Carreiras, reputações, meios de subsistência, futuros inteiros dependiam da operação contínua daquela farsa. Olhando para trás, ele conseguia distinguir a malícia do mecanismo. A malícia raramente pertencia às estrelas. Ela residia na moralidade rígida que as policiava, na economia da fofoca que punia o desvio, na hipocrisia que exigia glamour enquanto criminalizava o desejo que frequentemente o alimentava. O mecanismo, a PR do estúdio, itens plantados com cuidado, aparições coreografadas, era uma máquina pesada movida a medo e dinheiro. Carson tinha feito o que se faz quando se está muito perto de engrenagens pesadas. Mantém-se as mangas arregaçadas e as mãos livres. Aprende-se onde não se deve pôr pressão. Mas a idade clarifica. Ele compreendeu que fizera parte de um sistema que exigia ficções e pagava muito bem por elas, e depois punia as pessoas que essas ficções foram criadas para proteger. Ele admirava seus convidados pelo talento. Mais tarde, admirou-os pela resistência, por andar na corda bamba enquanto milhões assistiam, sem nunca poderem dizer que o bastão de equilíbrio era pesado. Através dessas histórias corre um único fio entrelaçado. A indústria americana do entretenimento ensinou o público a amar silhuetas de papelão e depois trabalhou furiosamente para manter as pessoas nessas silhuetas fora de vista. Casamentos de fachada não eram meros contratos, eram planos de sobrevivência. Entrevistas cuidadosamente encenadas não eram mentiras, eram escudos. E os rumores que sussurravam por décadas não eram fofocas, mas sim o som incômodo de uma nação aprendendo, lenta e dolorosamente, a olhar para além do seu próprio espelho.
As estrelas nestes relatos viviam com uma gravidade dupla, a atração da fama e a atração da verdade. Existir em ambos os campos ao mesmo tempo exigia engenhosidade, por vezes inflexível. Às vezes um compromisso pragmático, frequentemente ambos. Carson os observava calibrar suas vidas com a precisão meticulosa de um engenheiro, cada aspecto cuidadosamente considerado, cada variável minuciosamente ponderada. O milagre, se é que se pode chamar assim, é quanta arte eles conseguiram criar sob aquelas condições tão desafiadoras. Atuações que ainda acendem, falas que ainda incendeiam o peito. Eles guardavam os segredos e, mesmo assim, faziam o trabalho. Essa dualidade foi o que mais o comoveu, o que realmente muda quando o segredo se torna história, e não mais uma política, a perspectiva, para citar um exemplo. Algumas revelações chegam como acusações, mas com o passar do tempo, muitas começam a ser lidas como bilhetes de resgate trocados entre pessoas presas na mesma sala trancada. A plateia também muda. Um público mais recente, criado com uma linguagem que não existia na América de meados do século, revisita as antigas fotos de publicidade e enxerga o que a primeira plateia não conseguia. Ternura, onde as legendas falavam de amizade, orquestração, onde as legendas falavam de romance, estratégia, onde as legendas falavam de escândalo. Carson, por sua vez, passou a acreditar que a empatia é uma forma de precisão. Se não puder contar a história completa, pelo menos pode recusar-se a contá-la de forma cruel. Ele não podia destrancar a porta em frente à câmera, não naquela altura. Mas, à medida que falava mais abertamente em particular, ele articulou o padrão em voz alta. Um mundo onde a própria sobrevivência exigia invenção, e onde a invenção, quando praticada por tempo suficiente, se transforma numa segunda pele. Ele jamais confundiu essa segunda pele com um pecado. Ele reconheceu o que era. Uma veste moldada pela necessidade e costurada pelo medo, que gerações futuras poderiam finalmente remover. A TV da madrugada supostamente evapora pela manhã. O monólogo se desfaz no tilintar dos pratos do café. As esquetes viram anedotas nos corredores do escritório. As entrevistas se esvaem numa sensação geral de companhia. Mas algumas conversas não evaporam. Eles persistem por causa do que não foi dito. Carson sabia que o silêncio pode ser o som mais alto no palco. Ele trabalhava com isso da mesma forma que um músico habilidoso trabalha com as pausas. Nessas pausas, vivia uma compaixão codificada. E assim, enquanto as câmeras esfriavam e a banda guardava tudo e a cidade se desenrolava de sua apresentação noturna, o apresentador sentou-se com o livro-razão que só ele podia ver. As piadas contadas, as verdades evitadas, as reputações guardadas pela omissão. Ele não podia mudar a era em que viveu, mas podia, com o tempo, dar voz ao que ela exigia das pessoas que coroava. Dignidade apesar da pretensão, coragem apesar do perigo, trabalho, sempre trabalho, apesar do arame sob os pés. Estas histórias de um ídolo de matinê carregando uma biografia inventada como um escudo, de um cavalheiro construindo uma persona que podia mover-se por salas ileso, de uma leoa que contrabandeava honestidade para o mundo masculino, de rebeldes que vendiam ao mundo uma imagem enquanto protegiam uma vida. As histórias parecem diferentes agora do que pareciam em preto e branco. Elas parecem simplesmente humanas. O objetivo nunca foi desmascarar por esporte. Era para entender o custo da máscara e a graça da pessoa que a usava. Johnny Carson sabia. Ele escolheu não quebrar o que não podia consertar, e em seus últimos anos, quando a névoa daquelas décadas começou a se erguer, ele encontrou a linguagem para honrar a verdade sem apagar a sobrevivência. Isso, finalmente, parece uma justiça para as pessoas que ele apresentou à América, com um sorriso e um aceno, e uma gentileza que o público nunca percebeu.